passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos ler e comentar o texto sagrado que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim, na palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos a Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Muito bem, vamos comentar o que está acontecendo aqui. Nós vemos que propositalmente fariseus e alguns escribas vieram se reunir com Jesus. Eles eram líderes religiosos, os seus líderes acima deles os mandaram para agirem como investigadores sobre o Senhor Jesus. E essa delegação, ela não gostou do que encontrou, porque eles acabaram censurando os apóstolos, os discípulos, porque eles comiam sem lavar as mãos, e acabaram levando uma lição de moral do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, como nós vamos ver na sequência, os censurou por obedecerem à lei e às tradições, mas apenas com o objetivo de parecer santos e não para honrar a Deus. E então eles criticaram que os discípulos comiam pão sem lavar as mãos. Respondeu-lhes no verso 6: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Veja que o Senhor Jesus, ele inclusive criticou eles, os escribas e os fariseus, censurou-os. Ele citou o que hoje nós temos classificado como Isaías 29, no verso 13. De imediato ele recitou esta passagem, que está em Isaías 29, 13. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Ele disse: guardais a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e
Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Irmãos, aqui cabe a gente explicar um pouco mais. Não é todo mundo que consegue entender direitinho esta passagem aqui. Vamos aprender junto? O que é que está acontecendo aqui? Vamos recapitular. Os escribas e os fariseus foram confrontar Jesus porque os discípulos de Jesus comiam sem se lavar as mãos. Ora, isto de lavar as mãos era uma tradição dos anciãos, não fazia parte da lei, era uma tradição. E eles censuravam porque os discípulos não seguiam essa tradição que era de lavar as mãos. Mas não era só isso que eles faziam, não. Você veja aqui nos versos 3 e 4, o nosso querido Marcos, ele explicou os rituais judaicos porque se dirigia aos romanos. Então ele explica bem direitinho. Se fosse Mateus, não teria sido necessário explicar, porque Mateus escreveu exatamente para os judeus, mas Marcos escreveu para os romanos. Então ele explica direitinho como eram estes rituais, esses hábitos. Ele explicou nos versos 3 e 4 que antes de cada refeição, os judeus piedosos realizavam uma curta cerimônia. Consistia em lavar as mãos e os braços de uma forma específica. Tinha todo o jeito, todo aquele ritual para lavar as mãos, para lavar os braços. Os discípulos de Jesus não tinham as mãos sujas, mas eles foram comer pão e não realizaram aquele ritual todo de limpeza. E os fariseus, eles acreditavam, irmãos, que era isso que os purificava dos contatos que pudessem ter tido com qualquer coisa considerada impura. Se eles fizessem aquele ritual, seriam considerados puros, se livrariam das impurezas de contaminação da alma. Desde quando que lavar as mãos limpa a nossa alma? Lavar as mãos livra da contaminação. Hoje nós sabemos, eles não sabiam disso, mas hoje nós sabemos que é importante, é um hábito de higiene. Não devemos fazer porque é a tradição, porque vamos entender que se lavar as mãos antes de fazer a refeição, vamos nos livrar das impurezas que contaminam a alma. Jamais! Nós vamos nos livrar das bactérias. Se lavar com água e sabão, aí vai se livrar de bactéria para não infectar o organismo, o corpo. E hoje nós lavamos as mãos por causa disso. Mas eles, você está entendendo, eles lavavam as mãos, os braços, aquele ritual, para se purificarem de impurezas que afetariam o seu lado espiritual. Estavam cobrando Jesus por isso. Então Jesus disse que eles estavam errados ao pensar que se tornariam aceitáveis a Deus somente por estarem externamente limpos. Amém? Não adianta estar com as mãos limpas se a alma continua lá cheia de pecados. E na sequência, nos versos 6 e 7, ele lembra Isaías, que Isaías bate pesado e ele diz as palavras, ele repete as palavras de Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A hipocrisia, ela consiste em fingir ser algo que a pessoa não é, e nem tem tampouco intenção de ser. Jesus chamou os fariseus de hipócritas porque eles adoravam a Deus por razões erradas. Eles não eram motivados pelo amor, mas pelo desejo de alcançar lucros, de ter a aparência de santos
e aumentar com isso o seu prestígio social. Hoje, eu e você, querido, tornamos-nos também hipócritas quando nós damos maior atenção à reputação do que ao caráter, quando obedecemos cuidadosamente a certas práticas religiosas, mas permitimos que o nosso coração permaneça longe de Deus, quando enfatizamos em nós as virtudes e no próximo os pecados. O verso 8 e 9 ele diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Os fariseus, queridos, nós sabemos, eles acrescentaram centenas de regulamentos mesquinhos às santas leis de Deus e tentaram forçar as pessoas a seguir essas regras. Eles afirmavam conhecer a vontade de Deus relacionada a cada detalhe da vida, e hoje, saiba que ainda existem líderes religiosos, infelizmente, que acrescentam normas à palavra de Deus, causando muita confusão entre os crentes. E olha, é idolatria afirmar que tal interpretação é tão importante quanto a própria palavra de Deus. E é especialmente perigoso estabelecer padrões que não sejam bíblicos para serem obedecidos por outras pessoas. Cada um deve buscar de Cristo a orientação a respeito da sua vida e o seu comportamento, deixando que Ele oriente os outros sobre o que devem ou não fazer. No verso 10 ele diz: pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Veja que novamente ele cita aqui os ensinamentos da palavra, cita o que Moisés havia trazido na lei, que deveriam honrar pai e mãe. No verso 11 diz: vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui é que muita gente não entende essa questão do corbã. Corbã, isto é oferta para o Senhor. Vamos entender de uma forma bem simples. A lei mandava que os filhos deveriam honrar pai e mãe. Então o que acontecia? Se um pai ou uma mãe ficasse velhinho, precisasse da ajuda do filho, o filho tinha que ajudar, tinha que manter o pai e a mãe. Mas se aquilo que a pessoa tivesse fosse corbã, ou seja, se ela tivesse algum alimento na sua casa e ela dissesse: não, isto aqui é oferta para o Senhor, então ele ficava livre de ter que dar aquela comida para o seu pai ou para a sua mãe. E os fariseus, concordavam com isto, porque era tradição, mas com isso eles invalidavam a palavra. Onde já se viu? Será que Deus se interessa numa oferta que eu faça, tirando o pão da boca do meu pai ou da minha mãe, velhinhos e carentes, precisando de mim? Eu digo: não, papai, não, mamãe, vocês fiquem com fome, porque o que eu tenho aqui eu vou ofertar lá na igreja. Deus não vai receber, Deus não vai se agradar. Mas na verdade era maldade, realmente as pessoas diziam isso para se livrar da obrigação de cuidar dos pais. E tudo isso apoiados nesta tradição dos anciãos, e os próprios fariseus concordavam: não, está certo, se é corbã, se é oferta ao Senhor, então não precisa dar para os pais, e os pais que morressem de fome. Os fariseus usavam Deus como desculpa, irmão, para não ajudar a família. Eles acreditavam que era mais importante colocar dinheiro no tesouro do templo do que ajudar os seus pais necessitados, embora a lei de Deus diga especificamente que é necessário
honrar pai e mãe, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. E cuidar dos necessitados, está em Levítico 25, do 35 ao 43. Concluindo, nós devemos sempre contribuir, sim, para a obra de Deus, ofertando o nosso tempo, ofertando os nossos recursos financeiros, mas nunca usar esta atitude como desculpa para negligenciar as nossas responsabilidades, principalmente junto aos nossos pais. Ajudar os necessitados é uma das maneiras mais importantes de honrar a Deus. Amém? Que o Senhor esteja aplicando a porção da sua palavra em cada coração, em nome de Jesus.